Olá, eu sou a professora Suzete, nós estamos aqui hoje para mais uma aula Matemática 1 para a primeira série militar, ok? Do Colégio Força Máxima. Então, nós vamos hoje, dentro da nossa Matemática 1, nós vamos trabalhar um pouquinho dos conceitos de MDC e de MMC, conceitos de matemática básica, mas que agora, como sempre, nas aulas de paro militar, a gente dá um aprofundamento diferente, a gente mostra, de repente, algumas coisas que ficaram para trás no ensino fundamental, para que a gente possa utilizar esses conceitos na resolução de problemas que sempre estão presentes nos concursos que vocês farão, ok? Então, vamos lá. Eu procurei aqui colocar de uma maneira clara, objetiva. Você pode acompanhar na apostila de vocês, só que lembre-se que aí no módulo 7 está com outro linguajar, talvez eu tenha colocado aqui na ordem diferente, vocês vão observar que eu falei das propriedades referentes a MDC e MMC de uma forma mais clara. Aí no livro de vocês, na apostila, essas propriedades elas vêm em forma de colorários, em formas de definições, e aqui eu coloquei de uma forma mais usual, mais prática, beleza? Então vamos começar a falar sobre o máximo divisor comum, isto é, o maior divisor comum que eu tenho entre dois ou mais números. E aí a gente já vai falar sobre esse divisor comum através de um exemplo. Considerando os números 18 e 30, vamos determinar inicialmente através do conjunto dos divisores, para que a gente possa perceber o que é realmente ser maior divisor comum. Então eu aplico aqui, eu faço o conjunto dos divisores de 18 inicialmente, lembrando que o conjunto dos divisores de qualquer número, ele é um conjunto finito, e onde necessariamente o 1 faz parte, porque o 1 é divisor de qualquer número, e o zero não, e o próprio número também faz parte desse conjunto, né? O zero, ele nunca vai estar nesse conjunto dos divisores, porque o zero não divide, a gente não consegue ter o zero como divisor de nenhum número, tá bom? Lembrando que essas regrinhas aqui de MDC, quando a gente está falando de divisor comum, a gente está falando sempre de números inteiros positivos, tá bom? Então, nós temos aqui divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Na aula passada, a gente viu também como podia calcular esses divisores. Divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Como que eu acho o maior divisor, o máximo? Eu preciso encontrar a interseção entre esses conjuntos. Os elementos que tem nos dois. 1, 2, 3 e 6. E aí a gente vai observar que o maior, que o máximo é o 6. Professora, e quando eu tenho números que são bem maiores ou números que o conjunto dos divisores são bem grandes, tem um jeito que eu possa fazer para facilitar? Sim, nós temos métodos. E aí a gente começa vendo o primeiro método, que é o famoso jogo da velha, mas o nome oficial é o algoritmo de Euclides, ou o método das divisões sucessivas. Como que a gente faz isso? Vamos pegar o exemplo, o número 48 e 72. Primeiramente, passo 1. A gente monta como se fosse um jogo da velha e a gente coloca esse maior primeiro. Então, o 72 na frente do 48. E aí a gente começa a dividir. 72 dividido por 48. Fazendo a conta 72 dividido por 48, a gente encontra 1. Então, o quociente dessa conta, a gente vai colocar aqui na parte superior, em cima do 48. 72 dividido por 48 dá 1 e sobra 24. Então, o resto a gente vai colocar embaixo do 72. Esse é o passo 1, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer com esse resto? Esse resto 24, a gente vai deslocar ele aqui, ó, para a direita do 48, que já é o passo 2. E vamos ter uma nova divisão, 48 dividido por 24, que vai dar 2. 48 dividido por 24, eu colocando o quociente aqui na parte superior, vai dar
48 por 24 dá 2 e vai sobrar resto 0. Quando sobra o resto 0, eu já tenho o passo 3, isto é, acabou a minha conta, acabou o meu algoritmo. O meu MDC será o último número que está na fileira aqui do meio. Então, o meu MDC entre 78 e 48 é 24. Então, esse é um dos métodos para encontrar. Mas nós temos outro, tá? Nós temos, por exemplo, o método por decomposição em fatores primos. Lembra que na aula passada eu disse que a decomposição em fatores primos seria muito necessária? A gente utiliza ela em diversos momentos. Então, a gente vai fazer essa decomposição, que é a decomposição canônica, né, de um número. A gente vai, por exemplo, calcular agora o MDC entre 96 e 360. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai decompor o 96. E aí a gente encontra 2 elevado a 5 vezes 3. Depois nós vamos decompor o 360. Que dá 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Olha que interessante. Observem aqui que nós temos uma regra que nós vamos aplicar. O MDC, ele será os fatores comuns, primos comuns, isto é, tem que ter no 96 e tem que ter no 360, elevados aos menores expoentes. Então, aqui você tem o 2 e o 3, que é comum ao 96 e o 360, com os menores expoentes. O menor expoente do 2 é o 3. E o menor expoente do 3 é o 1. Então, o meu MDC será o produto entre 2 elevado a 3 e 3, que vai dar 24. Ok? Então, esse é um método também que você pode calcular o MDC. Agora, existem propriedades do MDC que facilitam o cálculo, tá? Que nem sempre você precisa utilizar de um método. Isso faz parte também das propriedades. Então, a primeira propriedade diz que o MDC entre dois ou mais números primos, será sempre igual a 1. Beleza? Então, se você tem dois números primos, por exemplo, o número 7 e o número 11, que são números primos, o MDC entre eles será 1. Você não precisa nem calcular. Não precisa nem fazer joguinho da velha, você já sabe. Eles são primos, o MDC dá 1. O MDC entre dois números consecutivos também será sempre 1. Então, por exemplo, se você tem o número 100 e o número 101, eles são números consecutivos. Você também não precisa calcular. Você já sabe que o MDC entre eles é 1. O MDC entre dois ou mais números pares consecutivos será sempre igual a 2. Então, se você tem aí o número 200 e o número 202, o MDC entre eles será 2. Maior divisor comum entre eles será o 2. Se esses dois números forem pares e eles forem consecutivos, tá bom? Se A é múltiplo de B, o MDC entre A e B será igual a B. E se B é divisor de A, esse MDC também será B. Porque, gente, quando eu falo que A é múltiplo de B ou B é divisor de A, estou falando a mesma coisa. Falamos sobre isso na semana passada. Então, se você tem ali, por exemplo, 9 é múltiplo de 3. Então, o MDC é 3. Se eu falo que 3 é divisor de 9, logicamente, o meu MDC também vai ser 3. Então, se multiplicarmos dois ou mais números por um número natural maior que 0, o MDC entre eles também ficará multiplicado por esse número. Então, se eu quero o MDC entre dois números, vamos dizer que eu calculo o MDC entre 2 e 10. E eu sei que o MDC entre 2 e 10, você sabe que é 2. Se você multiplicar, ok? Se você multiplicar, por exemplo, o 2 por 2 e der 4, e o 10 por 2 e der 20, então o MDC entre 4 e 10, ok? 4 e 20, que é o novo número que você multiplicou, você sabe que o MDC entre 4 e 20
vai ser 4. Inicialmente, você tinha calculado o MDC entre 2 e 10 e tinha me dito que era 2. Se você pegar esse resultado e multiplicar por 2, que foi o que você fez com o 2 e com o 10, você vai encontrar 4. Então, gente, se você multiplicar qualquer um dos números, você também multiplicar o MDC, a resposta será o número multiplicado também. A mesma coisa se você dividir, tá? Se você divide 2 ou mais números por um número natural maior que 0, o MDC entre eles ficará também dividido por esse número. E quando o MDC entre dois números não necessariamente primos é 1, eles são chamados de números primos entre si. Vimos isso na aula passada. Se você tem, por exemplo, aí, dois números que não necessariamente são primos, vamos pegar, por exemplo, aí o número 12 e o número 13. O número 13, ele é primo, mas o número 12 não é. Se você calcular o MDC entre 12 e 13, você vai ver que é 1. Até porque nós já vimos aqui em cima que dois números consecutivos sempre é 1. E aí, quando os números são, o MDC entre eles dá 1, eles também são chamados de primo entre si, mesmo que um deles não seja primo separadamente. Tá bom? Então, neste caso, 12 e 13 são números primos entre si. Agora, vamos falar do mínimo múltiplo comum. Falamos do máximo divisor, agora vamos falar do mínimo. Vamos também pegar como exemplo, inicialmente, o conjunto dos múltiplos. Só que agora a gente não pode esquecer que o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Ele possui o zero como múltiplo comum inicial. O zero faz parte de qualquer conjunto dos múltiplos, mas ele não tem fim, é um conjunto infinito. Então, você vai calcular alguns múltiplos, os primeiros, até onde você vê se consegue ter uma repetição de algum múltiplo diferente de zero. Então, você tem aqui o MMC entre 12 e 18. Calculei o conjunto dos múltiplos, comecei pelo zero, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e parei por aí e coloquei uma reticências. Múltiplos de 18. 0, 18, 36, 54, 72 e 90, também parei por aí, reticências. A interseção entre múltiplos de 12 e múltiplos de 18, repare, o zero faz parte, depois o próximo comum foi o 36, depois o 72, já podia parar por aí, tá bom? E aí eu vou ver que o menor desses múltiplos que estão aqui, diferente de zero, é o 36. Então, 36 é o meu MMC. Poxa, mas e se eu precisar fazer um conjunto bem grande dos múltiplos? Aí você tem os métodos práticos. O primeiro método, decomposição em fatores primos, beleza? Mais uma vez, a decomposição está aí. Só que a regra é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a decomposição, como nós fizemos no MDC. No caso aqui, os números agora são 24 e 50. A decomposição de 24, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. E de 50, 2 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Só que a regra agora não é a mesma. No MDC, você colocava os elementos que se repetiam com os menores expoentes. Agora, no MMC, são todos os elementos, são todos os fatores com os maiores expoentes. Então, você tem aqui 2, 3 e 5 são os fatores elevados aos maiores expoentes. No caso, 3, 1 e 2. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 elevado a 2, 600. Beleza? Vamos para um outro método, que é o método de decomposição simultânea. Esse método você usa bastante, você aprendeu ele desde pequeno, então você tem aí o 12 e o 20 são os nossos exemplos. Eu quero fazer uma decomposição simultânea em fatores primos. Então, aqui do lado, a gente vê que 12 dá para dividir por 2 dá 6, 20 dividido por 2 dá 10, que também ainda dá para dividir por 2. Então, aqui deu 3 e aqui deu 5, ainda dá para dividir agora por 3, só o 3. Repete o 5, dá para dividir por 5, repete o 1, 5 por 5 dá 1. O meu MMC é bem prático, é o produto de todos esses fatores. Então,
fazendo a decomposição ao mesmo tempo, simultaneamente, o meu MMC será o produto 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 60. Ok? Galera, eu vou contar uma coisa para vocês, algumas pessoas já sabem, outros não. Mas voltando no MDC, eu vou dizer para vocês que a gente também pode fazer por decomposição simultânea o MDC. Poucas pessoas sabem disso, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? Eu peguei aqui um exemplo de 3 números. Agora o 12, o 60 e o 72. A gente faz a decomposição simultânea normalmente. Olha a dica. Então, você tem 12 por 2 dá 6, 60 por 2 dá 30, 72 por 2 dá 36, por 2 novamente dá 3, 30 por 2 dá 15, por 2 dá 18. Aqui nós ainda temos que dar por 2, vamos repetir o 3, repetir o 15 e o 18 por 2 dá 9. Não dá mais por 2, vamos por 3. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Ainda dá por 3, repete o 1, repete o 5, 3 por 3 dá 1. Agora vamos dividir por 5, repete o 1, 5 por 5 dá 1, repete o 1. Galera, como é que eu vou fazer o MDC? Eu vou verificar qual linha todos os números foram divididos pelo mesmo fator. Então, na primeira linha, marquei aqui com essa seta. Na segunda linha também, todos foram por 2. Na terceira linha, nem todos foram por 2, então não vou marcar. Na quarta linha, todos foram por 3, marquei. Na quinta linha, nem todos foram por 3 e na sexta linha, nem todos foram por 5. Então, aqui, eu tenho assinalado as linhas em que todos os números foram divididos pelo mesmo fator. Essas linhas que estão marcadas, esses números é que eu vou multiplicar. Então, eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Bem legal, né, gente? Então, pelo mesmo método de decomposição simultânea, você pode fazer o MMC e o MDC. A diferença é que no MMC você multiplica todos os fatores e no MDC você multiplica apenas aqueles fatores que correspondem às linhas onde todos os números foram divididos pelo fator. Beleza? Bem, vamos às propriedades mais importantes agora do MMC. Falamos do MDC, agora propriedades do MMC. O MMC entre 2 ou mais números primos será igual ao produto entre eles. Então, se você tem o MMC, por exemplo, entre 7 e 5, eles são números primos. Então, o MMC, basta você multiplicar o 7 vezes o 5, que vai dar 35. O MMC entre 2 números consecutivos será sempre igual também ao produto. Então, se você tem 10 e 11, são números consecutivos. O MMC será 10 vezes 11, que será 110. Se A é múltiplo de B, o MMC entre A e B será igual a A. Então, se você tem 6 e 3, 6 é múltiplo de 3, então o MMC é 6. E se B é divisor de A, que é a mesma coisa, só que dito ao contrário, né? No caso 3 e 6 também, só que no caso eu estou falando ao contrário, o MMC será A, beleza? Se multiplicarmos 2 ou mais números por um número natural maior que 0, o MMC entre eles também ficará multiplicado. Mesma propriedade que eu falei do MDC. Se você multiplica um número, o MDC você também vai multiplicar. E se você divide também 2 ou mais números por um número natural maior que 0, o MDC entre eles, o MMC entre eles também ficará dividido, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que eu passei a página, tá bom? Aqui é MMC, um errinho aí na digitação. Agora nós temos uma propriedade muito importante, que é uma propriedade comum. É uma propriedade em que ela vai fazer uma relação entre os valores de MDC e o MMC. Essa propriedade ela é bem importante. Ela diz que o produto entre o MMC e o MDC de um número, dados dois números A e B, o produto entre o MDC e o seu MMC será igual ao produto A vezes B. Eu vou até pegar aqui, uma caneta
E eu vou riscar aqui, porque aqui não é M, aqui é D, tá? Erro aí na digitação. Então, você tem aí, vamos finalizar aqui, nós temos o MMC entre A e B vezes o MDC entre A e B é igual, ok? A multiplicação do próprio A por B. Vamos pegar um exemplo? Olha lá. O MMC entre 4 e 12 vezes o MDC de 4 e 12 é igual a 48, que eu peguei o 4 e multipliquei por 12, ok? Vamos verificar se é isso mesmo. O MMC de 4 e 12 é 12, que é o mínimo múltiplo comum, certo? E o MDC de 4 e 12 é 4. Aqui, ó, a pessoa que digitou para mim também colocou ao contrário. Eu vou também fazer esse conserto aqui. Vai dar a mesma resposta, mas eu também vou fazer esse conserto, tá? Aqui, ó. Vamos lá, junto comigo, por isso que é bom a gente estar junto para poder fazer aqui, ó. Vamos lá, vamos consertar aqui, ó. O MMC de 4 e 12, MMC, que é o menor múltiplo comum, entre 4 e 12, e o MDC, que é o maior divisor comum, 4 e 12, MMC, máximo divisor comum. Estava certinho, né? Eu aqui na hora de ler me embolei. E o menor divisor comum entre 4 e 12, que é o 4. Estava certinho. Eu aqui achei que aqui, troquei aqui na hora de fazer a leitura, tá bom? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá na nossa folha. Então, verificando. O MMC de 4 e 12 é 12 e o MDC de 4 e 12 é 4. Repare, se você multiplicar o MMC e o MDC, a resposta, que é 12 vezes 4, você vai ter 48. É a mesma coisa que você não tivesse calculado o MMC e o MDC. É a mesma coisa se você tivesse pego o 12 e o 4 e já tivessem multiplicado um pelo outro. Essa propriedade ela é muito importante, tá? Ela vai ajudar vocês na prática dos exercícios. Então, você multiplicar o MMC de dois números pelo seu MDC é a mesma coisa que você multiplicar um número pelo outro. Guardem essa propriedade, tá bom? Agora, vamos falar de problemas clássicos de MDC e de MMC, tá bom? Olha aí o primeiro. João ganhou um prêmio em dinheiro que é superior a R$2.000 e inferior a R$2.500. Se ele contá-lo de 30 em 30 reais, ou de 40 em 40 reais, ou ainda de 50 em 50 reais, sempre sobrarão 25 reais. Qual o valor do prêmio do João? Galera, primeiro a gente precisa entender que eu estou tendo uma repetição aí, né? Uma contagem que vai de 30 em 30 reais, 40 em 40 reais e 50 em 50 reais. Toda vez que eu tenho essa repetição, eu tenho que pensar em múltiplo. Se eu tenho que pensar em múltiplo, eu não vou pensar em MDC, eu vou pensar em M e MC, tá? Então, primeira providência é. Não vou pensar também no problema se não houvesse sobra nenhuma. O prêmio, ele teria que ser um múltiplo de 30, de 40 e de 50. Ele está contando esse prêmio de 30 em 30, de 40 em 40 e de 50 em 50. Então, o valor do prêmio, sem essa sobra de 25 reais, seria o quê? O MMC, o menor múltiplo comum, beleza? E aí, o menor múltiplo comum entre 30, 40 e 50 é 600.
O menor múltiplo comum, 600. Só que eu sei que o prêmio, ele é superior a 2.000 e inferior a 2.500. Então, entre 2.000 e 2.500, eu vou ver qual é o número que é múltiplo de 600, beleza? Então, 600 mais 600 dá 1.200, mais 600 dá 1.800, mais 600 dá 2.400. Então, 2.400 está entre 2.000 e 2.500, beleza? E ele é comum a 30, 40 e 50 também, porque se 600 é comum, 2.400 também é. Como existe uma sobra de R$25, então o valor do prêmio é de 2.400 mais 25. Então, é R$2.425. Justamente havia sobrado R$25, porque a minha contagem foi de 30 em 30, 40 em 40 e 50 em 50. Não tinha como eu contar R$25, tá? Então, galera, é importante a gente perceber que nos problemas de MMC eu vou ter essa ideia de múltiplo. Problemas como, por exemplo, também de que horas eu tenho que tomar o remédio ao mesmo tempo que o outro. Quando eu tomo, por exemplo, um remédio de 8 em 8 horas e outro de 6 em 6 horas, eu preciso também achar esse múltiplo comum, qual é o horário múltiplo em comum. Quando eu tenho também uma estrada, onde eu coloco, por exemplo, placas de sinalização de tantos em tantos metros, e eu também tenho, por exemplo, postes de iluminação de tantos em tantos metros, e eu quero saber, nessa estrada, em que momento eu terei uma placa e um poste na mesma quilometragem, também é múltiplo, então também são problemas de MMC, beleza? Vamos ver o próximo problema. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Reparem, você não tem qual é a divisão comum. Você não sabe em quantos pedaços ele tem que dividir e nem quais são os tamanhos dessa divisão. Se você soubesse em quantos pedaços tem que dividir, você dividiria ali cada medida e você encontraria os centímetros que ficaram cada pedaço. Mas você não tem. Você só sabe, pela informação do problema, que tem que ser dividido no maior tamanho possível. Se é um divisor, se é uma divisão, se eu tenho que partir, se eu tenho que dividir no maior tamanho possível, eu tenho que encontrar o máximo divisor comum. E aí eu vou calcular o MDC entre 156 e 234. Nesse caso aqui, eu coloquei fazendo em decomposição em fatores primos, tá? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 13, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13. Então, será o MDC, os fatores que tem em comum, que é o 2, o 3 e o 13, beleza? Com os menores expoentes. 2 vezes 3 vezes 13, que vai dar 78. Então, os retalhos podem ter 78 centímetros de comprimento. Um além desse problema seria descobrir em quantos pedaços eu parti. Era só você pegar o 156, dividir por 78, encontraria quantos pedaços a primeira peça de tecido teve. Depois, 234, dividir por 78, encontraria o número de peças também da segunda peça de tecido. E aí você somaria os pedaços, ok? Galera, é isso. Vocês fiquem atentos, até eu mesma naquela hora ali da propriedade entre MDC, acabei me confundindo, eu precisei fazer ali aquela troca no erro de digitação, tá? Mas é importante vocês entenderem sempre que o MMC está relacionado à multiplicação, a múltiplos, e o MDC à divisão, a divisores. E que o MMC
é sempre o mínimo múltiplo e que o MDC é sempre o máximo divisor, tá bom? Olha, galera, eu também estou morrendo de saudade de vocês. A gente chega aqui ao fim de mais uma aula. Até a próxima. Estudem bastante. Podem ir começando a fazer os exercícios se quiserem. Na aula ao vivo, os professores com certeza vão estar fazendo bastante exercícios para que vocês possam estar treinando sobre isso daí, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.